E aí, minha gente, tudo bem? Espero que sejam tranquilos, tranquilas e quero dar as boas-vindas a você para mais um vídeo aqui do nosso canal. É claro que se você tem acompanhado os vídeos do nosso canal, você já se inscreveu, não é? Mas nunca é demais lembrar para aqueles que estão atrasados, para aqueles que estão conhecendo agora, que a sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho, para o nosso canal. E é claro, se você puder deixar o seu like nesse vídeo e compartilhá-lo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, você também ajuda na divulgação desse canal. Algumas pessoas me pedem referências bibliográficas sobre assuntos que nós trabalhamos aqui no canal, principalmente quando esses conteúdos são da área bíblica. As pessoas pedem referências. E é claro que não é a proposta de vídeos dar referências bibliográficas sobre tudo aquilo que a gente fala, por alguns motivos. Primeiro, que a gente não está fazendo um artigo científico ou um capítulo de livro ou um livro inteiro. Quando nós fazemos um trabalho científico, nós, claro, temos que ter as referências bibliográficas. Um vídeo num canal do YouTube, embora tenha critério técnico, embora tenha critério científico, porque eu sou um cientista dessa área, sou um pesquisador dessa área, que fiz graduação, mestrado, doutorado, que tenho atuação na área, sem dúvida nenhuma, também é um trabalho científico, porém com uma outra proposta. E o segundo motivo é que aquela pessoa que fala sobre um assunto e consegue te dar uma referência bibliográfica, duas referências bibliográficas, provavelmente é alguém ou que não estudou de verdade o tema, ou então alguém que só está dando alguma dica, que é válido. Mas por que eu digo que provavelmente é uma pessoa que não estudou? Porque quando a gente chega aqui diante da tela para fazer um vídeo, um conteúdo para você, é claro que a gente não estudou apenas uma referência bibliográfica. É claro, quando a gente faz com seriedade, com compromisso, com experiência, que é o meu caso, é claro que eu não estudei um único livro, uma única parte, um único comentário, um único autor. É claro que os nossos vídeos são doses do resultado daquilo que a gente tem estudado ao longo de uma vida dedicada a essa área. No meu caso, por exemplo, eu estudo teologia há 20 anos. Você já pensou se eu fosse dar para você todas as referências bibliográficas sobre os assuntos que eu falo aqui no vídeo? Eu ia ficar horas e horas só fazendo referência bibliográfica. Porém, por outro lado, eu entendo que algumas pessoas pedem referências porque querem aprofundar o seu conhecimento, a sua pesquisa, querem ter outras dicas, outras fontes de estudo que não aquelas que elas estão acostumadas a ler. E você sabe, para você ler e aprender de verdade um assunto, você não pode estudar apenas uma linha específica. Para a gente tentar resolver um pouco demais, mas para a gente amenizar esses problemas e para poder dar a você dicas importantes de leituras na área bíblica, mais especificamente na área de Novo Testamento, eu separei 5 livros para mostrar para você no vídeo de hoje. É óbvio que a gente poderia citar muitíssimos mais, mas hoje nós vamos mostrar para você 5 livros de teologia do Novo Testamento. Tá preparado? Então, vamos lá, porque o primeiro livro é esta obra tão importante de Oscar Cullmann, um gigantesco teólogo contemporâneo que viveu no século XX e que produziu essa obra tão importante que se chama Das Origens dos Evangelhos. Essa obra do Oscar Cullmann é uma obra de teologia bíblica do Novo Testamento, principalmente falando sobre o contexto onde o Evangelho foi produzido, onde o Evangelho se desenvolveu, onde a sua escrita
começa a ser produzida. Não só fala de contexto, como também fala de um processo redacional desse evangelho. Não é um livro tão grande assim, com uma linguagem acessível e de um teólogo muitíssimo importante, que foi o Oscar Cullmann, e por isso a minha primeira dica nessa série é Das Origens do Evangelho, de Oscar Cullmann. Vale muito a pena você ler esse livro. Um outro livro também muito importante, de uma editora que começou fazendo um ótimo trabalho no Brasil, mas que infelizmente depois deixou de existir, que era a editora Teológica, é essa obra aqui, ó, Teologia do Novo Testamento, do Leonard Goppel. Leonard Goppel traz uma teologia numa vertente alemã, portanto, não é necessariamente uma teologia mais conservadora, mas uma teologia profundamente criteriosa, profundamente técnica, profundamente apurada no que havia de mais atual à época da pesquisa de formação textual, da pesquisa de conteúdo do Novo Testamento, dos principais temas do Novo Testamento, e por esses e tantos outros motivos que entra na nossa lista Teologia do Novo Testamento, de Leonard Goppel, que é uma obra maior e mais complexa do que aquela primeira obra que eu mostrei para vocês do Oscar Cullmann, e é óbvio que teólogos dessa grandeza não são teólogos de uma obra apenas, né? Mas para a proposta desse vídeo eu quero citar também a teologia do Leonard Goppel. Outra obra também bastante importante de um autor alemão, que é a Introdução ao Novo Testamento, essa obra importantíssima do Helmut Koster, que é uma obra publicada aqui no Brasil pela editora Paulus, que é uma editora bastante importante na produção teológica, e esse aqui é o volume número 1, em que ele aborda a história, a cultura e a religião do período helenístico. E é claro que essa cultura, essa filosofia do período helenístico, ela trouxe muitas influências para o processo de formação do Novo Testamento, que não é um processo tão rápido, não é um processo tão harmônico, não é um processo tão instantâneo quanto às vezes a gente pode imaginar. É um processo demorado, duradouro, com muitas disputas, inclusive, e que leva a um processo grande para chegar a esse resultado, e nesse volume número 1 o autor mostra todo esse contexto e como essa questão contextual influencia na formação dos textos do Novo Testamento. Então, essas obras, até então, que eu mostrei para você, são obras que vão dizer coisas que você não sabia, coisas que no seu seminário é óbvio que não trataram, coisas que provavelmente na sua faculdade também deixaram de lado, que a sua igreja não tem a menor noção de que tenham acontecido, e que, se você quiser aprender e aprofundar o seu conhecimento, são excelentes, não são as únicas, mas excelentes dicas para você aprofundar a sua leitura e o seu conhecimento, sobretudo na área de teologia do Novo Testamento. Eu ainda tenho mais 2 dicas, mas antes de passar essas 2 dicas, eu quero convidar você a fazer parte da Escola de Capacitação Teológica. Nós abordamos a teologia do Novo Testamento, todas as partes do Novo e do Antigo Testamento, como também a teologia sistemática, a teologia pastoral, numa proposta moderna, numa proposta de vanguarda, com professores muito qualificados. As aulas são ao vivo toda semana aqui no canal e depois elas continuam disponíveis por mais um tempo para você ver e rever quantas vezes quiser, e ainda pode adquirir as nossas apostilas por um precinho bem barato. E para você ser aluno é só se tornar membro Café Completo. Você vai pagar apenas R$ 29,99. É muito pouco, você está perdendo tempo. Se ainda não aderiu ao plano, está perdendo tempo, não perca mais e faça a sua adesão agora mesmo.
o quarto livro da nossa série, A Teologia do Novo Testamento, do George Eldon Ladd, que esse provavelmente você já deve ter conhecido, provavelmente tem na sua casa, ou provavelmente já viu algum professor citando. Essa obra é de uma teologia mais conservadora, porém não fundamentalista, claro. É uma teologia conservadora, de qualidade, importante, dialogal, né? Porque não é por ser conservadora que não é boa teologia, não é boa teologia fundamentalista, né? Teologia fundamentalista, que não dialoga com ninguém, que se sente dona da verdade, essa não vale a pena. Agora, uma teologia conservadora, com qualidade, com critério, que dialoga com outras tradições, sem dúvida nenhuma, também acrescenta bastante para os nossos estudos, e é o caso dessa obra, A Teologia do Novo Testamento, do George Eldon Ladd, que vale a pena você ter na sua casa, e é claro que é um material de consulta, de pesquisa, de leitura, óbvio, que vai acrescentar também na sua formação. E a última dica, a última referência, é uma obra que é mais uma obra devocional do que técnica, como as demais que eu mostrei para vocês. Nessa lista nós temos obras especificamente técnicas, obras com uma linguagem mais acessível, embora também criteriosas, e essa obra que é uma obra devocional, que tem um apelo, um lado bastante voltado à espiritualidade, mas sem perder o critério acadêmico, sem perder o critério do conteúdo dos textos que estão sendo apresentados, que é esta obra do José Antônio Pagola, da editora Vozes. É O Caminho Aberto por Jesus, e tem 4 livros, só separei aqui o de Mateus para servir como modelo, mas tem também o de Marcos, o de Lucas, o de João, por um preço acessível e também com uma linguagem bem acessível, que vai acrescentar muito para a sua reflexão bíblica, para a sua espiritualidade e para o seu conhecimento na área de teologia do Novo Testamento, especificamente dos Evangelhos. É uma obra muito legal, muito interessante, acessível em todos os sentidos, e tem um livro para cada um dos 4 evangelhos, e de um grandioso autor contemporâneo, que é o José Antônio Pagola, de uma grandiosa editora também, que é a Vozes. Então, eu espero que você tenha gostado dessa nossa lista de 5 referências bibliográficas de teologia do Novo Testamento. E lembre-se, um pesquisador de uma área não se faz lendo um único livro, uma única obra, nem tampouco uma única vertente. Quanto mais acesso, conhecimento, pluralidade de ideias e de autores você tiver, mais você conhece sobre um assunto, seja esse assunto qual for. Um abraço, deixe seu like e até o próximo vídeo.